seja muito bem-vinda ao Desatando Nós. E eu sou a Nath Lacerda, especialista em crochê com fio de malha, e aqui eu te ajudo a desvendar os segredos do fio de malha. E o tema de hoje é o que fazer com o seu fio que é muito fino. Então, vamos lá para saber? Já tô aqui preparada com o meu roteirinho com perguntas que eu recebo diariamente, tanto de alunas como seguidoras do Tecendo Bem. Então, hoje eu vou estar te ajudando aí como você fazer com esse fio de malha que é muito fino. Nossa, eu recebo realmente diariamente perguntas: Nath, o meu fio tá muito fino, agora eu não vou conseguir fazer nada. Como que eu compro o fio certo? Então, calma aí, que agora eu vou dar todas as dicas aqui para que você faça um cesto maravilhoso, mesmo que você tenha um fio fino, tá? Ó, eu vou mostrar o que seria um fio fino. Um fio fino, deixa eu chegar aqui pertinho para você ver. Ó, não sei se você consegue ver, mas esse aqui tem aí entre 1,5, deve ter 1,5 de largura, e isso realmente é um fio bem fino, ele tá com bastante elasticidade. Eu gosto que tenha elasticidade, o fio perfeito para mim é o que tenha um pouco de elasticidade, mas também que seja um pouquinho mais grossinho, tipo 3,5, 3, até 3,7, fica bem bacana, o trabalho fica lindo. Mas aí você foi lá, né, assim, e como que eu compro um fio, como que eu sei que ele é grosso, que ele é fino? Então, quando você vai comprar, se você for comprar, por exemplo, no armarinho, o que você tem que se ater aí? Eu sei que geralmente são fechados os pacotes, então você pergunta para a pessoa que está lá, fala assim: olha, eu posso aqui dar uma aberturazinha nesse pacote para poder ver como que é a espessura desse fio e tal, porque às vezes você não consegue ver de primeira. Para quem está começando é mais difícil. Hoje, para mim, já é mais fácil, porque eu coloco o olho, eu já sei, ó, isso aqui é fino demais. Mas isso é com o tempo, é com a prática, que você vai conseguindo aí saber qual é o melhor fio, assim, se ele está muito fino ou não. Então, a minha ideia aqui, a minha dica é, se você está começando, peça para a vendedora ali se você pode abrir um pouquinho para dar uma olhadinha na espessura do fio, porque isso interfere demais no trabalho. Por que interfere demais? Porque se você fizer um trabalho, um crochê, por exemplo, uma peça dessa daqui, ó, um porta-lápis, aqui tem agulhas, enfim. Se você fizer ele com um fio desse aqui, ele vai ficar molengo, ele vai ficar feio, e aí você vai estar achando, o problema tá comigo, que eu é que não sei fazer, quando na verdade é o fio, tá? Então tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque com o barbante é uma coisa. O barbante, ele tem ali uma espessura, né? O número 6, número 8, enfim. Você consegue ver, e é sempre da mesma espessura do começo ao fim. O fio de malha, ele é diferente. Como ele é resíduo, né, de malharias, algo que seria descartado, jogado no meio ambiente, o que acontece? Ele vem com várias emendas, ele muda de espessura, engrossa e afina. Às vezes você compra o fio, no começo tá super fino e de repente engrossa. Lembrei até agora aqui de uma das minhas alunas, a Regiane, que ela me fez uma pergunta, a seguinte pergunta: Nath, eu comecei a fazer um suplá aqui e o fio, ele tava fino, então eu fiz até o tamanho certo, 2 ficaram do mesmo tamanho, mas o terceiro já começou a vir o fio um pouco mais grosso. O que eu faço para que eles fiquem do mesmo tamanho? Então eu expliquei ali para ela que o que ela deveria fazer era o seguinte, era fazer menos voltas, né? Então quando chegasse, já parasse por ali. Então ela vai fazendo normal, só que como o fio engrossou, então vai ter que usar menos fio, porque quanto mais fino o fio, mais você vai usar de fio, certo? Porque ele é mais fino, né? Então, por exemplo, se for o suplá 35 centímetros, vamos supor.
Então, quando chegar no 35, mesmo que o fio tenha engrossado um pouquinho, aí ela vai ter que ver ali que vai ser menos voltas para ser feitas para poder dar o tamanho de 35 centímetros, entende? E também tem que ver se não vai ficar muito grotesco, né? Se por acaso vai ficar assim, muito... Um vai ficar muito grosso e o outro muito fino, daí não fica legal também, né? Por mais que o prato vá em cima, mas a gente tem que ter todo esse cuidado. Então, às vezes, é até melhor, por exemplo, se você vai fazer várias peças, tentar desenrolar tudo para ver como é que tá esse fio, né? Porque senão eu falo que o fio de malha é uma caixinha de surpresas. De vez em quando a gente fica chateada ali, falando, não acredito, olha o jeito que veio esse fio, ai! E às vezes a gente fica feliz da vida porque o fio tá gostoso de trabalhar do começo ao fim. Mas isso é normal, gente. Eu já me acostumei. No começo eu queria desistir toda semana. Ai, porque esse fio que engrossa, que afina, não sei o que, bababá. Só que por que eu queria desistir? Porque eu não tinha os macetes, eu não tinha o jeito certo de estar fazendo aquilo. E hoje não, pra mim é muito mais simples. Por quê? Porque eu já tenho todos os macetes, né? Uma técnica consistente, porque no começo era eu errando e acertando, né? Tinha os erros e acertos, e foi com isso que eu acabei encurtando o caminho de muita gente no crochê. Coisas que eu demorei, tempão para saber, hoje as minhas alunas, por exemplo, sabem muito mais fácil, porque eu já trilhei esse caminho e já sei como encurtá-lo, né? Então aqui, por exemplo, voltando ao fio, né? Se você vai falar assim pra mim, Nath, mas eu não compro em armarinho na minha cidade, eu compro só pela internet. Como que eu vou saber se é fino, se é grosso, enfim, como que eu vou saber? Geralmente, se você tem um vendedor que você possa falar, já fala assim com ele ou com ela, é o seguinte, eu quero que o fio seja um pouquinho mais grosso, se ele for muito fino, eu não quero, então me manda o que você tiver de mais grosso. Por exemplo, você gostou de uma cor lá, achou linda, mas pergunta, esse fio é muito fino? Você acha que vai dar certo? Se a pessoa falar, não é tão fino assim, pode pegar, ok, mas se ela falar, e daí vai da índole da pessoa, né? E aí, se ela falar que não, tá bom assim, e chegar muito fino, aí você já sabe que não dá pra confiar, né? Mas eu confio em muitos sites aqui, você pode perguntar, que eles vão te informar sim, porque eles estão nesse meio, eles sabem como que funciona, tá? Então, tenha em mente isso de você estar perguntando para eles. Mas se por um acaso você comprou o fio, veio pela internet ou veio pelos armarinhos que você comprou, você não sabia, veio o fio fino. O que eu vou fazer com esse fio fino? Gente, olha, dá para você fazer muita coisa com um fio fino. Não pense que você jogou dinheiro fora, não. Tá tudo bem, a gente tem como reverter essa situação de duas formas. Quais são elas? A primeira, o que você pode estar fazendo? A primeira, você pode estar fazendo chaveirinhos, sabe, como coraçãozinho, a florzinha que eu ensinei para vocês também. Dá para fazer tassel, que eu também ensinei para vocês. Então, tem várias maneiras que o fio de malha mais fino vai ser melhor. Por exemplo, para tassel, vai ser muito mais bonito fazer com um fio de malha fino do que um fio de malha grosso, porque o grosso vai ficar grotesco, vai ficar um tassel muito grossão, sabe? E o fio de malha, quando ele é fininho, ele fica mais delicado para fazer um tassel e fica lindo, lindo, lindo. O coraçãozinho, a mesma coisa. Se você faz com um fio muito grosso, ele fica muito grossão, grandão, e não fica delicado. E aí você vai para o fio fino. E a florzinha, a mesma coisa. Eu mesma fiz esses dias mais de 50 florzinhas e eu preferi o quê? Um fio fino. E por que eu preferi o fio fino? Porque eu sabia que iria ficar bem mais delicado. Se eu pegasse um fio muito grosso, ele não ia ficar delicado. Então, sempre veja o lado bom das coisas. Muitas vezes a gente tem a mania de ir para o lado ruim,
Mas se a gente colocar uma lente diferente e começar a ver as coisas diferentes pelo lado bom, o que você pode tirar de proveito de cada situação, é assim com o fio de malha. Veja ele e veja o que você pode estar fazendo com ele, tá? Então essa é a minha dica aqui, e isso em tudo na vida, não só no crochê, mas em tudo. Veja o lado bom das coisas, veja o que essa situação ruim me trouxe de bom, né? Eu gosto muito disso, de frisar isso aqui, porque é algo que eu trabalho muito em mim, para que eu possa realmente ver o lado bom das coisas. Porque do ser humano a gente às vezes fica vendo só o lado ruim, a comparação, não sei o quê. Mas não, tá? Vamos pro lado bom das coisas, que existe sim em qualquer situação, viu? Até mesmo nas piores, tá? Bom, qual é a outra maneira que você pode estar usando o seu fio de malha fininho? Como que você pode fazer? Você pode pegar e deixar ele duplo. Ó, você vai fazer ele duplo. Como que você faz ele duplo? Quando ele tá fininho assim, se você fizer ele duplo, ele vai subir mais estruturado, vai subir mais retinho também. Por quê? Porque quando ele é muito mole, o fio de malha é muito fino e meio molengo, o que acontece? Ele vai ficar com um cestinho com um aspecto assim torto, vai ficar desengonçado, não vai ficar bonito, robusto como esse daqui. Esse daqui eu usei um fio 3,5 e olha que coisa mais linda que fica. Sobe retinho, sobe lindo, super estruturado. Por quê? Porque era um fio mais grossinho, os que eu gosto de usar. E principalmente para quem está começando, eu indico os fios mais finos, certo? Então, o que você pode fazer? Como que você pode fazer esse fio duplo? Ai, Nath, como é que faz esse fio duplo? Eu não entendo nada. Ó, é o seguinte, ou você pode ir desenrolando aqui do fio, lembrando que o melhor jeito de desenrolar o fio é assim, você pega aqui, ó, tanto que tem às vezes uma perninha aqui para você ir fazendo isso, certo? E aí você deixa desenrolar, depende de qual o tamanho da sua peça. Se for um porta-lápis, você vai deixar menos, mas é bom deixar, porque se no meio do caminho faltar, porque isso já aconteceu comigo, e aí você fala, não acredito, devia ter deixado um pouco mais e não deixei. Então, nesses casos, você pode solta mais o fio, depois você faz o rolinho, né, que eu também ensino aqui como se faz o rolinho de fio de malha quando sobra os restinhos, enfim. E aí você pode estar fazendo isso. Mas também tem uma outra opção, que você pode estar tirando aqui de dentro do fio de malha. Você pega uma agulhinha mais fina e vai cavucando ali dentro e tentando e vai tirando, tá? Se às vezes se faz de um lado e não tá indo, você vira do outro lado e tenta do outro lado, porque daí você faz com um fio vindo de dentro e o outro aqui de fora. Também fica muito bom. Agora, se você quiser fazer desse outro jeito, né, solta o rolo e vai fazendo, aí o que você faz? Deixa um para um lado e o outro aqui do outro, porque se você deixar eles enrolados aqui meio junto, vai estar enrolando, vai dar uma nozeira e daí você vai ficar, não vai gostar. Porque já aconteceu comigo, tá? Então eu falo, você não vai gostar de ver aquela nozeira, depois você vai começar a ficar impaciente, e o crochê não é para deixar a gente impaciente, é pra gente exercitar a paciência, tá? Então, esse conselho eu te dou para você tá aí usando o fio duplo. Por quê? Porque daí o fio duplo, ele vai deixar o seu cesto bem legal, bem retinho, ele vai ficar lindo. Pode ter certeza disso. É claro que tudo é questão de prática e de macetes, de técnicas, certo? Para que ele... Só que assim, às vezes eu vejo que muita gente acaba desistindo do crochê por conta do fio. E o fio, ele não tem que ser seu inimigo, ele tem que ser seu aliado. Você tem que tirar bom proveito dele. Então, essa dica, ela vale realmente ouro para você, porque às vezes fica lá, ou você vai estar usando o seu fio muito fino e o seu cesto vai ficar desengonçado, feio, e você vai falar, eu é que não levo jeito para isso, né? Não... Ou ele vai ficar parado lá na prateleira, e aí você vai ficar olhando para ele, vai falar, putz, gastei um monte de dinheiro com esse fio que não... com esses fios aqui que eu não sabia nem escolher, o que eu faço agora. Então,
tem que tirar o lado bom e dá para tirar. Então, assim, agora você já sabe o que você pode fazer com o seu fio fino e o seu fio com ele fino, né, sozinho ou com ele duplo. Por muitas vezes eu já usei isso de fio duplo. Ah, Nath, mas daí gasta muito. Gente, ó, eu te falo, melhor gastar um pouquinho mais, porque daí, é claro, o duplo, ele vai gastar um pouquinho mais. Mas é preferível você gastar um pouquinho mais de fio do que você fazer um cestinho que vai ficar horrível e que ninguém vai gostar, nem você vai gostar, nem você vai ficar satisfeita com o resultado. Então, é preferível que você use ele duplo, tá? E aí, coloque isso no seu, por exemplo, na sua despesa também. Se teve que usar o fio duplo, se foi a mais, coloca. Quando você colocar lá na balança, você vai ver o quanto de fio que foi. Ah, sei lá, 300 gramas, 400 gramas, algo assim. E aí você coloca isso embutido no seu valor também. Mas o importante é você fazer um cesto de qualidade, porque quem que vai querer comprar, né, assim, se você tá aí para vender ou, sei lá, tá fazendo por hobby, por terapia, enfim, ou pela venda. Mas quem que vai querer um cestinho assim? Nem você vai se agradar do seu cestinho se você fizer ele todo desengonçado. Claro que os primeiros são assim e tá tudo bem. E é até legal você guardar para você, e não dá para ninguém esse tipo de cestinho, por quê? Para você acompanhar a sua evolução. Isso eu falo sempre, eu gosto de frisar bastante. Por quê? Porque daí você começa com ele de uma forma, você vê lá todo, e depois você vai vendo a sua própria evolução. Porque o que muitas vezes acontece com a gente olha a evolução do outro, né? A gente se compara com o outro, quando na verdade nós temos que nos comparar apenas com nós mesmos, com os nossos, com a nossa própria evolução. Por isso eu falo, guarde seus primeiros cestinhos, tire foto, aí depois lá pelo terceiro tira a foto de novo e assim vai indo, porque você, aí depois que você já tá aí, sei lá, 1 mês, 2 meses fazendo, você olha para trás do seu primeiro cestinho e você fala, uau, que evolução. Agora, se você só se compara com o outro que está ali já há muito tempo, pessoas que se comparam comigo, não tô querendo ser essa aqui, me achar nem nada, não é isso, mas é que eu já passei por toda a trajetória, eu já estou nesse caminho há bastante tempo e por isso eu tenho autoridade para estar falando o que eu estou falando e para ele estar ficando desse jeito que ele fica. E você também pode fazer isso, mas tudo tem o seu tempo. E é claro que eu quero encurtar, o quanto mais eu puder encurtar o tempo de vocês para aprenderem, nossa, isso para mim é uma vitória, porque eu amo ver, por exemplo, as minhas alunas quando estão lá fazendo e de repente, uau, já me mostra um cestinho, depois de algum tempinho mostra, já está totalmente diferente. Então isso, e eu sempre falo, é a sua evolução, não se compare ao outro. Então você que está assistindo esse vídeo, compare-se apenas com você mesma. Tá? Vamos lá, deixa eu ver aqui o que eu tenho mais de perguntas que me fazem sempre. Ah, por exemplo, você se sente incomodada quando você usa fio fino para fazer o cesto? Por quê? Isso é uma pergunta que me fizeram. Não, eu não sinto incomodada. Eu me sinto incomodada se eu precisar fazer ele fino assim. Isso eu me sinto muito incomodada, porque justamente ele vai ficar, como eu falei para você, ele vai ficar ali todo desengonçado, então isso me incomoda demais, porque eu quero um cesto reto, eu quero um cesto estruturado, eu quero um cesto que seja bonito, que seja apresentável, mas para isso, com um fio fino, eu não vou conseguir. Um fio fino demais não tem como, tá? O negócio é usar ele duplo, então agora não me incomoda mais. Por quê? Porque eu achei uma solução para esse problema. E o negócio aqui é a gente dá soluções para os problemas, né? Qualquer problema tem uma solução. E a solução está, no caso do fio de malha com o fio fino, a solução é justamente fazer ele duplo, que isso vai te ajudar completamente, né? Vamos lá, que me perguntam assim, mas eu não quero usar fio duplo, porque aí ele fica muito grosso. O que eu posso fazer? Bom, nesses casos, tipo, se você vai pegar ele
duplo e ele vai ficar muito grosso, se ele sozinho ele tá muito fino, mas se duplo ele tá muito grosso, o que você pode fazer? Com o fio fino, você pode fazer como eu disse anteriormente, chaveiro, tassel, vários tipos de chaveiros você pode estar fazendo, né? Eu dei aqui a ideia do coração, da florzinha que eu ensino, enfim, tem várias coisas. Outra coisa que também dá para fazer é o suplá. Isso fica legal, porque não, por que que o suplá dá para fazer com um fio fino? Porque com o suplá ele é plano, então ele não precisa ter uma estrutura, tá? O problema é quando tem uma estrutura. Aí o negócio não dá. Então você pode fazer suplá também, peças planas, que eu sempre falo. Pode fazer também capa de banquinho, que fica, ó, coisa mais linda. Eu acho super charmoso, no tecendo bem. A gente sempre vendeu muito aquelas capinhas de banco para colocar no banquinho de madeira, sabe? Então a gente sempre estava vendendo, sempre vendeu super bem. E aí a gente aproveitava o quê? Esses fios mais finos para poder estar utilizando, porque a gente precisa usar. Vai deixar parado? Não, você não quer deixar o seu material ali, você olhando para ele e falando, ai, não sei o que fazer com ele. Não, dá para usar sim. Então a gente tem que aproveitar e usar esse material da melhor forma possível. Deixa eu ver aqui. Ah, outra coisa que dá para fazer também, descanso de panela. Fica super legal o descanso de panela, tá? Ele fica ótimo. Ah, e outra coisa que dá para fazer também é o descanso de panela. Fica maravilhoso, fica ótimo. E aí, e lindo, né? Então, assim, suplada para fazer o porta-panela, o descanso de panela, dá para fazer o banquinho, dá para fazer os chaveirinhos, o tassel, enfim. Dá para usar a criatividade, né, a seu favor. Olha no Pinterest, sempre tem algumas ideias legais, coloca lá peças planas para você estar usando com um fio fino, que também vai te ajudar bastante. A gente sempre coloca ideias ali no nosso Insta também. Então, tem como sim, tá? Ah, outra pergunta que me fazem bastante, ó. Por exemplo, quando que eu devo usar o fio duplo? Seguinte, você tá fazendo uma peça com um fio mais grosso, certo? É uma outra ideia aqui, uma outra dica. Você fez a base e subiu, só que você quer trocar o fio. A pessoa, por exemplo, alguém encomendou uma peça que você tinha 2 fios diferentes. E agora, o que eu vou fazer? Eu tenho essas peças, tem esses fios. E a pessoa escolheu bem o fio fino. E você fala, ai meu Deus. Já aconteceu comigo, tá? E aí o que você faz? Você faz o seguinte, vai lá, faz a sua base e a parte que você tem que fazer com o fio mais grosso. E depois, se o seu fio tá muito fino, ó, coloca ele duplo. E daí, por exemplo, aí fala assim, mas o outro, quando eu coloco, ele parece que fica mais encorpado. Esse aqui, quando eu coloco o fio duplo, ele não tá ficando muito, os pontos estão ficando menores. Aí o que dá para fazer? Pega uma agulha maior, um número maior. Pega uma agulha maior para você tá conseguindo utilizar o seu fio duplo e também para você não ter nenhum problema na hora de ter essa mudança, sabe? Porque assim, a melhor coisa seria deixar os fios mais grossinhos assim de um lado e os fios mais finos de outro. Mas às vezes não tem como fazer isso. Às vezes a pessoa quer um fio que tá um cinza, um mescla e um rosé que é super fino. Então você vai precisar usar os dois juntos, né? Até porque o residual nem sempre vem todas as cores que a gente quer e a gente tem que usar o que a gente tem ali. Se a cliente quer, temos que fazer. Então, o meu conselho é esse: coloca o fio duplo nele, só que aí você deixa ele mais, como eu posso dizer, deixa ele mais solto ou usa um fio mais, uma agulha mais grossa. Por exemplo, se você usou lá no seu começo do trabalho
uma agulha número 7 para fazer e fez ali o começo também de número 7, e depois você vai usar esse outro fio no duplo, você pega a agulha número 8, você tenta com a 7. Se você viu, porque assim, tudo são testes, tá? Esse negócio de você querer fazer e não fazer nenhum testezinho antes também não é legal, que você vai se frustrar. Então, faça um teste, pegue com a agulha 7 primeiro e começa. Aí se você vê que o ponto está ficando menor do que o do fio que era mais grosso, aí você vem com uma agulha 8, tá? E isso vai ajudar as carreiras ficarem parecidas, vão ficar harmônicas, e isso vai deixar o seu cesto melhor. Se você apertar demais o ponto, ele vai, aí também vai ficar ruim, né? Porque se você tem que ser consistente na hora que você está subindo o seu cesto, deixar a mesma tensão de ponto. Mas é claro que quando você usa o fio duplo, você vai ter que ver qual o tipo de tensão para que ele fique igual ao fio mais grossinho que você usou na base e nas primeiras carreiras, certo? Então tem tudo isso para você vendo certinho. Eu lembro de várias histórias lá, né, do projeto, até quando a gente ainda era no começo, que a gente começou a trabalhar com fio de malha, também era algo novo pra gente. E aí, a gente não sabia que tipo de fio era. A gente comprava os fios, ganhamos 100 quilos de fios e a gente estava lá, né? Só que uns ficavam, a gente não entendia por que uns ficavam tão bonitos e outros ficavam tão feios. E a gente começou a pesquisar mais, assim, sabe, nos erros e acertos da gente. A gente foi vendo que quando o fio era fino demais, não tinha como fazer uma peça boa. E a gente via que crianças e adolescentes que estavam lá e que eram bons no que faziam, e de repente tipo, pegavam outro fio e saía horrível. Mas assim, por que isso? Né? Então, para você ver o quão importante é o fio. O fio, ele faz toda a diferença numa peça, tá? Não adianta dizer que é só, eu é que não sei fazer e não sei o quê, porque isso é prática, isso requer aí prática e vai conseguir fazer sim. O negócio é que a gente às vezes acha que o fio não tem nada a ver, mas ele tem a ver. Ele pode acabar com a sua peça, se for um fio muito fino, se você não souber manuseá-lo. Por exemplo, fio de biquíni, aqueles tipo de elastano, que tem muita elasticidade, isso não dá para fazer cesto de jeito nenhum, sabe? E levou um tempo para a gente saber disso também. Hoje eu já aconselho, não comprem fios de elastano, só se eles forem bem grossos, que é muito raro isso acontecer, ou se você quiser fazer uma peça plana. Aí tudo bem, aí até dá, mas aí você tem que fazer o seu ponto mais folgado, porque senão ele vai, como que eu posso dizer? Ele vai se abrir, se você fizer muito apertado, ele se fecha, né, assim como se uma banqueta. Ele vai se fechar e os pontos vão ficar abertões, porque você faz ele bem apertado, e aí na hora de fechar ali a banqueta, você faz apertado também, aí quando você coloca a capinha no banco, ele fica esburacado. Por quê? Porque ele precisa ir, ele estica, não tem jeito, tá? Então, se for usar um fio de elastano, use aí ele mais solto, a sua tensão mais solta. Mas aí já é tema aí para outra aula, né? Para outro vídeo. E eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas sobre fio fino, de como você usar. E eu tenho certeza que vai fazer muita diferença aí no seu trabalho e que você vai ver que você é capaz sim, tá? Que às vezes o que estava acontecendo era o fio que estava errado. Então, pega essas dicas que eu te dei e vai lá fazer o seu crochê, tá bom? Um beijo grande, fica com Deus. E se você
não é inscrito no canal do Tecendo Bem, já se inscreve aqui, já dá o seu like para que mais pessoas possam ver esse conteúdo e assim eu possa transformar mais vidas através do crochê, tá certo? Se inscreva também e acione o sininho para quando tiver outros materiais você já ser avisado de primeira mão, tá bom? Beijão!